decreto unificado com medidas preventivas ao novo coronavírus foi anunciado na manhã desta quinta-feira pelo governador Mauro Mendes durante uma coletiva de imprensa realizada pela internet. As novas regras no estado defendem o isolamento social, mas dão autonomia para as atividades econômicas desde que respeitadas as normas sanitárias. Nós estamos trabalhando para salvar vidas, mas nós não podemos arruinar vidas das pessoas com estas paralisações que vão trazer grandes transtornos para muitas pessoas que dependem do seu salário. Aqui no estado, nós temos cidades, por exemplo, que não tiveram ainda nenhum caso. Nós temos a grande maioria absoluta das cidades que não existe nenhum caso ainda de contaminação, até mesmo caso suspeito. E as pessoas paralisaram as suas atividades econômicas. Temos que ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente, isso me preocupa muito, preocupa o governo do estado de Mato Grosso, que esta grande paralisação, promovida por alguns prefeitos, por algumas áreas, isso possa criar problemas gigantescos de ordem econômica e social para esses trabalhadores. Me preocupa muito a realidade das micro e pequenas empresas, de empresários que dependem da sua venda do dia a dia, dos ambulantes, dos trabalhadores autônomos, de tantos e tantos mato-grossenses que dependem do trabalho diário, semanal, para ter a sua remuneração, a sua receita para comprar alimentos, para manter a sua casa, manter a sua família. Nós estamos tomando as medidas necessárias e corretas para atender a esse surto de coronavírus. Mas não podemos ficar apavorados, dar uma dose muito maior do que o problema requer e aí causar um problema gigantesco para a vida das pessoas. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, que também participou da coletiva, o novo decreto tem como base o avanço do Covid-19 aqui em Mato Grosso. A projeção do Estado é que o pico da doença aconteça entre os meses de abril e maio, e o governo se prepara para este cenário. Algo em torno de 20% poderá ter a necessidade de uma assistência hospitalar, e é nesse foco e nesse sentido da mitigação que nós estamos trabalhando nesse momento, fazendo uma mudança do perfil dos nossos hospitais, paralisando as cirurgias eletivas, os ambulatórios e reservando a capacidade técnica desse hospital para atender os casos de agravo do coronavírus. Além disso, além dessa reformatação de todos os nossos hospitais, que permite chegar a quase 600 leitos clínicos disponíveis para atender o pico do agravamento dessa epidemia, nós, o governo do estado, tomou a iniciativa de construir uma instalação perene, que não vai ser desmanchada após essa epidemia passar. E nós tomamos essa decisão acoplada a um hospital existente, justamente para ter a infraestrutura e os serviços que vão demandar para atendimento nesse caso. No âmbito das UTIs, apenas dentro dos hospitais do governo do estado, nós temos hoje 79 leitos de UTIs e estamos em fase de operacionalização, de criação em tempo recorde de mais 100 leitos de UTI, o que dá 179 leitos. No estado de Mato Grosso, nós temos leitos SUS de UTI, 487, e no mundo privado, nas organizações privadas na área da saúde, 609. E temos 3.983 leitos de enfermaria, que são leitos clínicos. O que estamos fazendo nesse momento é terminando uma compilação de qual é a estrutura hospitalar que será disponibilizada para atender o evento coronavírus. O Dr. Abdon Caraui, médico infectologista e membro do gabinete da situação, participou do pronunciamento e apresentou algumas estatísticas com base em outros países. Além disso, ele reforçou as normas de higiene recomendadas pelo Ministério da Saúde e a proteção dos grupos de risco. Nós temos um cenário desenhado tecnicamente, cientificamente, que a cada 1.000 pessoas que têm uma infecção documentada, 200 pessoas precisarão de estrutura hospitalar para ser internada. Dessas 200 pessoas, 50 pessoas estarão em UTI. Então, vejam só, cada múltiplo de 1.000 pessoas contaminadas, nós estamos com 9 hoje. Vejam como que nós temos que pensar na evolução da doença. A cada bloco de 1.000 pessoas, 200 pessoas precisarão do hospital.
que é o que o secretário colocou já a quantidade de leito. E dessas 200, 50 precisaram de UTI. Então, esse é o nosso número que nós temos respaldo científico para isso. Em Mato Grosso, nós temos 3,5 milhões de habitantes. E nós temos uma estimativa de infectados de 4 mil pessoas, 4.200 pessoas infectadas. Então, isso está gerando para nós uma quantidade de leito por volta de 850 leitos de atendimento hospitalar, e nós teríamos por volta de 200 leitos, 220 leitos de UTI. Então, esse seria um cenário o pior possível nesse desenho. É importante as pessoas que puderem ficar em casa, principalmente os idosos, acima de 60 anos de idade, e precisam proteger esse grupo de pessoas, né? Então, é importante, as famílias que têm, as pessoas mais idosas, tentem deixar um pouco separada, cuidem dos seus materiais pessoais de casa, copo, talher, prato. Aqui, assim, pessoal, quanto mais higiene fazer, melhor. A gente não conhece bem esse vírus, pode ser que daqui a um ano a gente fale, não precisava ter limpado o copo, nada, não tem problema, vamos fazer isso agora, depois a gente se arrepende se fez muita coisa ou não. Então, assim, lave a mão com cuidado, com frequência, água e sabão, sabonete, lavando bem, é suficiente para poder fazer essa higiene, e os cuidados pessoais de cada um. Um dos questionamentos feitos durante a coletiva abordou a divergência de dados entre o Estado e os municípios referentes aos casos suspeitos e confirmados da doença. Nesta ocasião, o secretário de Saúde explicou que os números contabilizados são aqueles repassados ao Estado e que os municípios precisam notificar a secretaria. Qual é o problema hoje da divergência entre os dados? Que são aqueles que são divulgados de forma extraoficial e aqueles que são divulgados de forma oficial. O oficial é aquele que saiu de uma notificação oficial feita num CIEVS, num determinado município. CIEVS é o Comitê de Investigação e Vigilância Sanitária, que tem todos os municípios e que tem um estadual, que coordena todos os demais. Os municipais notificam ao CIEVS estadual e consolidam os dados. Todas as entidades privadas estão obrigadas a fazer a notificação no CIEVS do seu município. O que acontece é que muitos estavam achando que não tinham essa obrigação. Por isso, há uma distância razoável entre aquilo que é oficial e aquilo que está na subnotificação. Nós já fizemos uma reunião com o Ministério Público Estadual, todos os hospitais privados já têm um inquérito aberto sobre isso, todos os hospitais privados, nesse momento, já sabem que tem que fazer a notificação. Agora, se um hospital privado notificar o município e o município não notificar o CIEVS estadual, a gente não vai ter o número original. Daí a nossa decisão de que todas as notificações feitas nos municípios encaminhadas ao CIEVS estadual serão consideradas válidas. As ações do decreto publicadas no Diário Oficial, que circula nesta quinta-feira, também estão vinculadas às prefeituras, para que não hajam impasses entre as medidas tomadas pelo Estado e pelos municípios. O governador destacou que, caso os prefeitos queiram tomar medidas mais restritivas, terão que apresentar uma justificativa. O decreto estadual, ele vincula as prefeituras e ele diz também claramente que se o prefeito, que ele é a autoridade sanitária do município, quiser tomar uma medida diferente daquilo que está no decreto estadual, ele pode, desde que ele fundamente em critérios técnicos e científicos. Ponto. Então, vincula, mas ele é autoridade. Você fala, não, aqui na minha cidade eu já tenho 30 casos. Está aqui confirmado 30 casos na minha cidade, eu quero fechar, bloquear, decretar quarentena. Ok, ele vai fundamentar isso baseado em dados técnicos e científicos. Ninguém poderá tomar decisões baseado em achômetro. Isso é muito ruim, isso vai trazer consequências graves em outras cadeias, nos empregos, nas atividades econômicas. Por isso que nós estamos vinculando, vamos dialogar com esses prefeitos. Para finalizar a coletiva de imprensa, o governador reforçou algumas medidas do novo decreto e agradeceu aos profissionais e empresários que estão contribuindo para o enfrentamento dessa crise. É momento de equilíbrio, é momento de bom senso, é momento de continuarmos trabalhando com segurança, é momento de nós protegermos as pessoas no grupo de risco. Ressalto isso, o decreto traz essa recomendação muito clara. O grupo de risco acima de 60 anos, as pessoas mais idosas, precisam ter um isolamento social maior.
Estamos mantendo as restrições de convívio social e não estamos bloqueando as atividades econômicas de continuar trabalhando com segurança no estado de Mato Grosso. Agradeço ao doutor Abdo, em seu nome, todos os demais voluntários que estão se apresentando nesse momento para cooperar, para colaborar. Agradeço às empresas que estão se apresentando, fazendo doações, né? Tem muitas, e nós vamos divulgar todas elas, agradecendo publicamente, agradecendo a todos os voluntários que estão trabalhando junto com o governo e todos aqueles que estão com espírito público cooperando nesse momento.